O sistema político brasileiro, historicamente, tem demonstrado que as relações entre o poder executivo e o poder legislativo quase sempre prevalece a vontade do poder executivo. Mas isso é do sistema. O republicanismo brasileiro é tripartite: executivo, judiciário e legislativo. Na última década, se conheceu um fenômeno que se convencionou chamar de judicialização da política, querendo com isso dizer que muitas das decisões que são políticas foram assumidas pelo Poder Judiciário, especialmente aqui no Brasil. Na última semana, assistimos aqui um confronto entre conflito de interesses, de um lado o Poder Judiciário, do outro o Poder Legislativo. E isso, obviamente, não é bom para nenhuma democracia no mundo, especialmente para a democracia brasileira. Se, de um lado, não é dado ao Poder Judiciário, pelo menos teoricamente dentro da harmonia entre os poderes, o direito de, por exemplo, impedir a tramitação de um projeto de lei que o Congresso está, nesse instante, discutindo, como, por exemplo, a dificuldade para a criação de novos partidos, também não é dado ao Poder Legislativo o direito de submeter as decisões do Poder Judiciário a este. É para discutirmos os vários ângulos dessa questão entre a autonomia de cada um dos poderes, especialmente do Poder Judiciário e do Poder Legislativo, que nós estamos iniciando mais uma edição do programa Visão Política pela FGF-TV, canal Universitário 14 da NET e Rede Pública de Televisão Cearense. E para discutirmos os vários ângulos dessa questão, nós trouxemos dentro da nossa equipe os mais indicados para discutirmos aqui hoje como convidados. O professor doutor historiador Rui Martinho Rodrigues, que dentre outras funções que exerce, é também um homem da área das ciências jurídicas. O nosso professor doutor Roberto Martins Rodrigues, o nosso jurista, a nossa voz aqui ponderada, que quase sempre recorremos aqui com a última palavra para dirimir alguns conflitos de ideias aqui mesmo no debate, e o também professor doutor, sociólogo, cientista político, o Clésio Arruda, que nos ajuda também a refletirmos sobre os vários temas aqui colocados. Eu sou Arnaldo Santos e volto em um minuto. Estamos de volta com o primeiro bloco do programa Visão Política pela FGF-TV, canal Universitário 14 da NET e Rede Pública de Televisão Cearense. Se você é assinante ligou agora, o programa recebe hoje como convidados os professores Rui Martinho Rodrigues, Roberto Martins Rodrigues e Clésio Arruda, e vamos colocar em pauta para discutirmos hoje aqui, obviamente, o assunto que tem pautado a imprensa local e com repercussão, inclusive, na mídia internacional, que é esse confronto, eu não diria crise institucional, mas um confronto, um conflito entre os poderes judiciário e legislativo. De um lado está o Supremo Tribunal Federal e do outro lado o Congresso Nacional Brasileiro, depois de uma PEC, a PEC 33, que resultou na aprovação da formação de uma comissão para averiguar essa PEC, segundo a qual submeteria-se, portanto, agora as decisões do Supremo Tribunal ao Poder Legislativo. De imediato, o Poder Judiciário reagiu, na pessoa do ministro Gilmar Mendes, e concedeu liminar, suspendendo, portanto, a tramitação de um outro projeto que cria aí alguns critérios que dificultará, a partir de agora, a formação de novos partidos. Esta foi uma reação imediata e isso tem pautado e certamente ainda vai
pautar essa discussão, eu queria então começar aqui. Professor Rui, a imprensa está chamando isso de crise institucional. Eu acho que pode se tornar uma crise, mas ainda não é uma crise, porque pelo diálogo as coisas podem se resolver, e na democracia é isso, né, o que se espera, pelo menos dos poderes. Sim, certamente não há uma crise ainda. Embora haja uma tensão, essa tensão não se converteu. Crise é quando se gera um impasse, e não tem um impasse configurado ainda, até porque a decisão mais polêmica do ministro Gilmar Mendes é apenas uma liminar, não é a decisão definitiva do Supremo, né? Mas acho que nós precisamos demarcar as competências de cada poder para poder avaliarmos o que seria, no caso, mais um gesto de judicialização da política e o que seria uma usurpação ou um desafio do Legislativo à prerrogativa de controle de constitucionalidade do Supremo Tribunal Federal, né? Os poderes, num regime democrático constitucional, são limitados pela Constituição. E o Legislativo não foge à regra. O Legislativo é limitado pela Constituição. Ele não pode legislar qualquer coisa. E quando ele inicia ou conclua um ato legislativo que contraria a Constituição, cabe ao Judiciário limitar ou extrair e extirpar do ordenamento jurídico esse ato normativo inconstitucional. E esse ato se chama legislar negativamente. É uma prerrogativa do Supremo legislar negativamente. Negativamente porque retira, diz isso não é mais lei, porque é inconstitucional. E isso não é judicialização da política, isso é uma prerrogativa constitucional do Supremo. Agora, o Supremo tem feito isso e eu tenho criticado isso há muito tempo. O Supremo legislou positivamente quando estabeleceu uma norma para que se continue cobrando do aposentado uma contribuição previdenciária, inclusive estabelecendo limite de valor para continuar ou não fazendo isso. Isso uma chamada desaposentadoria. Né? Agora seria outro ato legislativo. Estou me referindo ao anterior, a um já bem antigo, em que você, depois de aposentado, continua contribuindo. Isso foi um ato em que o Supremo legislou positivamente. E, portanto, usurpou a função legislativa e ultrapassou os limites da função judicial. Agora, dizer que quando o Supremo declare inconstitucional uma norma, legislando negativamente, tirando essa norma do ordenamento jurídico, o Congresso tenha que revisar essa decisão e submeter a uma consulta popular, aí não. Agora é o Congresso que quer que o Supremo não seja mais Supremo. Porque se o Supremo não pode dar a última palavra sobre a inconstitucionalidade de uma lei, ele não é mais Supremo. Vou pegar daí, desse ponto, e botar o professor Roberto Martins Rodrigues nessa discussão, nessa perspectiva dessa usurpação de competências, de um lado, do Legislativo, do outro lado, do Executivo. O professor Rui bem situou quando se caracteriza a judicialização da política, que é com a usurpação de competência, não quando se retira do ordenamento algo que se julga inconstitucional. Para você, professor Roberto Martins Rodrigues, por que volta e meia esses dois poderes estão se confrontando? Isso é efeito da democratização, quer dizer, verticalizada que ainda se tem no Brasil? Eu vejo a questão, não como jurista que não sou, nem um mero mau estudante de direito político, direito constitucional. Até porque o Rui Martins Rodrigues, quando fala aqui no programa antes, de nós outros, ele já esgota, ele já expõe tão didaticamente, tão profundamente a matéria que fica difícil a gente colocar mais alguma coisa. Mas eu vou falar aqui como uma pessoa que gostaria que a Constituição não fosse considerada rígida. Porque uma Constituição que já tem não sei quantas emendas, que virou, na verdade, um conjunto de retalhos, né? As emendas são feitas no varejo para atender a conjunturas que nem se consolidam, nem se transformam em fatos sociais duradouros. Fica difícil dizer que ela pode ser mantida ainda na categoria
das constituições rígidas. Por outro lado... Nós temos mais de 50 emendas já, né? Mais de 60. Por outro lado, eu me lembro sempre de uma lição do professor Orlando Gomes, que embora não fosse dado ao direito público, mas evidentemente era um senhor jurista. Ele tem um livro clássico, cujo título realmente eu não me lembro, porque faz muito tempo que eu li, mas ele começa o livro com a seguinte questão: estaria o direito embora com os fatos sociais, ou os fatos é que estão embora com o direito? Então eu vejo o seguinte: a vida em sociedade e até a natureza, a gente sabe disso, está vendo aí a mudança a explosão de novos fenômenos. Eu estava lendo um dia uma entrevista numa revista de uma cientista que não é americana, por sinal, né? Salve seja, era europeia, mostrando o resultado de uma investigação científica a respeito de um microátomo que ia mudar praticamente todo o estudo sobre a origem da vida do nosso planeta. Ora, se isso acontece num plano mais complicado, mais complexo, avalie no chão da nossa convivência. Toda hora muda tudo e as leis vão ficando para trás, né? A ordem jurídica, com exceção de uma coisa, por exemplo, os tribunais têm resolvido, de um modo geral, que o chamado casamento gay é legal, quando a gente sabe que o Código Civil fala, salvo engano, as normas civis falam em homem e mulher. A Constituição, né? Também. Né? A Constituição pois também. Lembra o Rui, com o acerto de sempre, que a Constituição também. E ao que eu saiba, ou são duas mulheres na questão gay, ou dois homens. Então, mas os tribunais têm decidido, seria o caso de legislação positiva. De judicialização da política, claro. Pronto, eles têm decidido reiteradamente, não pode ter uma decisão contra a respeito desse casamento. E a igreja... Teve uma decisão contra em Minas e sofreu reprimenda por parte do Supremo, o que me parece que configura uma violação da autonomia da função judicante. Pois é. Então o próprio Supremo não é lá esses véus todos. Você vê no questão do mensalão, todos os outros processos ficaram para trás. O Supremo não julgou nada a não ser aquilo, porque, na verdade, existe uma ênfase em, talvez, a maioria dos ministros do Supremo, a partir do seu próprio presidente, que está, não sei nem como é que eu diria, está ofuscado. Está ofuscado por tanta publicidade favorável, até internacional, a respeito dele. Então, eu acho que, realmente, com relação ao procedimento legislativo, a não ser que se tratasse de uma iminência de aprovação, o ferimento de um direito, ameaça de agravo a algum direito individual, né? Tudo bem. Mas eu acho que o Gilmar foi longe, embora o Rui, o acerto também de sempre, diga que é apenas o liminar, mas a liminar no Brasil tem um efeito psicológico muito forte. Acaba virando lei mesmo depois, virando decisão definitiva. Sobretudo porque, embora não haja crise institucional, mas existe uma animosidade evidente, grave, entre o Supremo Tribunal e o Legislativo, e entre o Supremo e o próprio Executivo, que apenas por questão de estratégia não reage como o Legislativo. A animosidade, diga-se, que tende a se agravar depois da publicação do acórdão do mensalão, que não se sabe qual será o posicionamento da Câmara, por exemplo, em relação aos dois condenados que estão lá no exercício dos seus mandatos, como o deputado o próprio José Supremo, Genuíno e Paulo quando os Cunha. recursos chegarem. E o próprio Supremo já decidiu ampliar o prazo, que na lei era outro e ele ampliou. Deixa eu colocar o professor Clésio na discussão na perspectiva política. Eu queria só dizer, só para concluir rapidamente, pois não. É que eu vejo nisso um aspecto positivo. É que a gente tem que começar a pensar num outro processo de escolha dos ministros supremos, dos desembargadores e de ministros de tribunais intermediários ou inferiores. Não pode continuar esse sistema. Do jeito que está. Tal como está. A vitaliciedade, você quer dizer, poderá estar gerando uma cultura do absolutismo. Pode, como também o mandato
pode ser também negativo. Vamos colocar isso durante o programa. Clésio, na perspectiva política, tem-se como verdade, embora posicionando-se aqui na subjetividade, de que o legislador, quando ele propõe a lei, e o faz com as melhores das intenções. Não necessariamente essa lei vai, na prática, quer dizer, atender aquilo que seria o que pensou o legislador com o fito de atender a coletividade. Da mesma forma que quando o juiz, o ministro, o julgador, julga para escoimar, vamos chamar assim, certos vícios resultantes desse legislador, também o faz com o objetivo de preservar a Constituição, os direitos de parte a parte. Nesse caso aqui, você tem um outro conflito, porque uma lei que ainda não foi sequer aprovada, estava apenas em tramitação, ainda não é lei, portanto, já foi barrada, já foi impedida, tá? O que caracteriza claramente a interferência, né? Do outro lado, você tem um legislador que também ainda está apenas na formação de uma comissão que propõe que depois dessa comissão e todo o trâmite, os posicionamentos de constitucionalidade do Supremo sejam submetidos ao Congresso mediante ainda consulta popular. Algo que também ainda não existe. Portanto, está se criando um conflito em cima do nada. Eu vou pegar aqui o que foi colocado assim como positivo, né? Eu acho que o Martins coloca aqui uma coisa interessante. Tem coisa boa nessa história, né? Se a gente refletir sobre a consolidação da democracia, né? Porque às vezes o Rui foi aqui bem didático quando ele coloca as funções dos poderes, né? E eu queria trazer uma outra questão, que é democracia e república, né? A gente consolidou a democracia, mas precisamos ainda depurar o nosso republicanismo, né? Quer dizer, eu acho que esse princípio de crise, se a gente puder falar assim, ou essa tensão, como foi dito, a gente poderia tirar o bom, quer dizer, dar partida agora para essa outra fase que a sociedade brasileira precisa partir, né? A gente pode considerar que a nossa democracia está consolidada, temos aí eleições que se sucedem como nunca aconteceu na história republicana, né? E precisamos agora definir melhor os papéis das instituições, e aí tanto os três poderes como inclusive outras instituições. Tem mais instituições aqui que nós podemos trazer para discussão, como por exemplo o Ministério Público, está sendo discutido, debatido a função e o papel do Ministério Público, né? Muita crítica se tem, por exemplo, sobre polícia investigativa com a Polícia Federal, né? Qual o papel da Polícia Federal, está avançando, não está? E essa crise perpassa os três poderes, mas ele também vai descendo. Até a Polícia Municipal. Autonomia do município. Isso. Então, tem aí, nessa discussão, eu acho que é a grande questão positiva. Quer dizer, discutir o papel das instituições nesta sociedade cada vez mais dinâmica, amadurecida, né? O Martim Rodrigues levanta aqui uma questão interessante, né? Que me lembra muito aquela ideia do cachorro dos cachorros e da carruagem, né? Quer dizer, o direito são os cachorros que ladram após a passagem da carruagem, né? E a carruagem seria a sociedade. Portanto, a sociedade ela avança celeremente e o direito que vai atrás acompanhando, né? Bom, então no próximo bloco, pegando aqui a sua deixa, eu vou propor exatamente essa discussão. Quais efetivamente devem ser as competências dos poderes do sistema republicano tripartite que nós temos? Em um minuto, a gente vai discutir essa questão. O que compete, ou deve competir na contemporaneidade ao Legislativo, ao Judiciário e ao Executivo? Um instante só e a gente volta. Estamos de volta com o programa Visão Política pela FGF-TV, canal Universitário 14 da NET, rede pública de televisão cearense. Hoje nós estamos discutindo mais esse conflito de competências entre os poderes legislativos e judiciário. No bloco anterior, professor Clésio, eu quero iniciar esse bloco com a sua participação inicial, que eu peguei a partir de uma
fala sua, no final da sua intervenção, que é o seguinte: a delimitação das competências entre os poderes. Na democracia, quer dizer, republicana, no sistema republicano brasileiro, é tripartite, os poderes judiciário, legislativo e executivo. Você mencionou que é preciso começar a se discutir as competências de várias outras instituições, e citou o Ministério Público, Polícia Federal, só para citar os dois de maior visibilidade nesse instante. Eu queria, então, colocar essa discussão para os três. A Constituição já estabelece quais são as competências dos três poderes. Na prática, isso não se verifica, tanto é que hoje tem aí a judicialização da política, a politização da justiça. E há a prevalência histórica do Poder Executivo sobre o Legislativo. Quase sempre aquilo que o Legislativo aprova tem a interferência, tem o interesse do Poder Executivo. Agora que nós estamos vendo, quer dizer, esse confronto mais direto entre o Judiciário e o Legislativo. Formule aí, o que é que o senhor diz que está na hora de se também pensar as competências desses poderes? Olha, eu vou pegar aqui, o Executivo ainda não entrou nessa discussão, né? Vamos falar aqui das escolhas tripartites, né? Para pegar questões que passam quase todos os executivos, né? do estadual ao governo federal. Quer dizer, determinadas categorias, pegar aqui os defensores públicos, né? Por que não os defensores públicos não serem autônomos nas suas escolhas, né? Por que a decisão de quem assume o cargo de comando na Defensoria Pública tem que ser escolhido pelo chefe do Executivo? Isso para pegar no plano estadual. Quando a gente vai no plano federal, a gente chega também ao caso da escolha dos próprios membros do Judiciário. Por que tem que passar? Não, e o defensor geral na União também é assim. Também é assim. É escolhido pelo presidente da República. Isso quer dizer, isso ainda são resquícios que remontam um privilégio do Executivo sobre os outros poderes, né? Se a gente tem questões que passam pela organização, inclusive do processo eleitoral. Você tem um cidadão que se candidata a um cargo no Legislativo e nem assume a cadeira, é alçado para o Executivo. Quer dizer, a gente já começa aí, dentro desse jogo político, a entranhar os poderes, né? Contamina esse entranhamento que você passa a ter os jogos de interesse de um lado para o outro, né? Quer dizer, e cria essa confusão já na origem, na escolha dos membros executivo, legislativo, judiciário, né? Quer dizer, é essa questão que eu acho que a gente precisa trabalhar. Quer dizer, porque na prática, né, ela acaba corrompendo aquilo que foi pensado no plano teórico. Mas, né, quer dizer, nos poderes autônomos, né, exercendo as suas funções. Muitas vezes nomeia para dar chance ao suplente, né? Perfeito, né? Quer dizer, aí... Nomeia não sei quantos para ir até o terceiro ou quarto suplente. Claro, flagrante de acordos políticos com o objetivo já de arrumar os interesses nas suas votações das propostas que saem do Executivo. Quer dizer, aí eu tenho esse entranhamento que prejudica na prática o funcionamento dos poderes. Essa eu acho que é uma questão que a gente deveria pensar, né? Professor Rui, numa perspectiva histórica, onde começa? O professor Clésio mostra aí que essa contaminação e ela é real, embora as exceções estejam aí para contrariar a regra, mas existem as exceções de quem, mesmo tendo essa influência da escolha e tal, age com independência, né? Você vê, por exemplo, hoje, tudo bem que os interesses podem ser discutidos, mas o julgamento do mensalão, por exemplo, só para dar o último exemplo claro de uma aparente independência, você pode discutir aí a visibilidade, a biografia que alguém queria escrever. Você pega o Procurador-Geral, o próprio Procurador-Geral da República, também está aí um outro cargo, né, de escolha. Onde é que começa essa contaminação? Bom, o programa está muito rico, foram colocadas tantas questões, cada uma mais relevante do que a outra. Pena que não caibam todas nas nossas apreciações aqui. Bom, as interferências entre o Judiciário, o Executivo e o Legislativo dariam um programa sobre reforma política, né? O Legislativo tem sido dominado pelo Executivo porque o processo eleitoral é muito caro, o Legislativo precisa ter favores oficiais para se reeleger.
E o que estamos analisando hoje são as relações entre legislativo e judiciário. Existem dois momentos de controle de constitucionalidade, né? Um preventivo, que é feito na Comissão de Constituição e Justiça e no plenário, e ainda no próprio, quando se trata de lei, não é caso de emenda constitucional, porque não vai para a sanção do chefe do executivo. Mas quando seja caso de norma infraconstitucional, a Advocacia Geral da União instrui o presidente quando deva vetar um dispositivo inconstitucional de uma lei. Mas tudo isso fura, apesar desse controle na comissão. Você tocou aí na questão da Advocacia Geral da União, e eu projetaria isso do Estado e do município. Sim. O Procurador-Geral do Estado, na verdade, é Procurador-Geral do Executivo. E o do município do prefeito. Quer dizer, quando não devia ser. O Roberto está lembrando. E por definição legal nem é. O Roberto está lembrando que, pelo princípio da similaridade das formas, o que eu estou dizendo para o Executivo Federal vale para o Executivo Estadual e Municipal. Não, você diz certo. Agora eu estou dizendo que, na prática, isso, a partir da própria nomeação dele, isso, eu estava começando, é consequência. Eu estava começando a dizer que tudo isso falha, né? A Comissão de Constituição e Justiça deixa passar projetos eivados de inconstitucionalidade, o plenário aprova e o Executivo sanciona. Sanciona e publica e fica valendo. Aí tem a segunda fase do controle de constitucionalidade, que é o chamado controle repressivo, que tem dois modelos no mundo. Tem o modelo europeu, ou austríaco, porque é do Hans Kelsen, que era, dizem austríaco, embora fosse tcheco, né? Ele era de uma cidade do que, depois que desmanchou o Império Austro-Húngaro, virou primeiro Tchecoslováquia e hoje República Tcheca. Que é um controle feito pelo Poder Judiciário de forma abstrata, chamado controle abstrato, em que o Judiciário diz que a norma é inconstitucional sem estar examinando nenhum caso concreto. Ela é inconstitucional em si e ele retira essa norma do ordenamento jurídico. E existe uma tradição americana do controle difuso, também chamado controle concreto. Porque estamos discutindo aqui se o seu constituinte tem direito, o constituinte do Roberto tem direito à aposentadoria ou não. O INSS nega, dizendo que tem uma norma tal que ele não pode se aposentar, e o Roberto alega que aquela norma é inconstitucional e o Judiciário acata que aquela norma é inconstitucional. Mas só vale entre as partes, é o controle difuso. No Brasil tem os dois controles, o difuso, o concreto, e o abstrato, o genérico. Né? O abstrato é feito através de certas medidas aí, ação direta de inconstitucionalidade, ou no reverso dela, ação direta de constitucionalidade, ação declaratória de constitucionalidade, que se for negada vira um ADIM, né, na prática, e outros procedimentos. Então, sem isso não há Constituição. Sem isso vira uma Constituição flexível, como o Roberto está dizendo, que só existe em países anglo-saxões. No mundo, só a Inglaterra, Canadá, Austrália, essa tradição anglo-saxã tem isso. E aqui no Brasil, se manifesta hoje uma contradição, porque nós sempre fomos muito ciosos da constitucionalização do direito. Nós colocamos norma trabalhista na Constituição, nós colocamos direito de família na Constituição, porque nós queríamos nos abrigar na Constituição da flexibilidade das leis, temendo o legislador ordinário. Temendo a leviandade do legislador ordinário, queríamos enrijecer certos direitos e garantias. Temendo que fosse ordinário as férias, o salário família, até a hora extra está na Constituição. Né? Agora estão querendo flexibilizar. É estranho. Além disso, é preciso lembrar que quando se diz que o legislativo não pode estabelecer certas normas, é porque elas ferem direitos fundamentais ou alguns preceitos muito importantes, como o princípio federativo, a integridade do território nacional, a forma republicana, que depois do plebiscito virou cláusula pétrea. Então, essas coisas têm que ter um controle repressivo e concentrado do judiciário, na forma da ação direta de inconstitucionalidade. Ressalte que o princípio federativo, que você mencionou aqui, é um princípio estabelecido pelo legislador. Sim, pelo legislador constituinte originário. Sim. Que nega ao legislador derivado, o poder constituinte derivado, que é o poder reformador, a possibilidade de mexer nisso.
são as cláusulas imexíveis. As cláusulas pétreas, assim chamadas. Então, quem é o vigia, o fiscal, o guardião da Constituição, sobretudo desse núcleo pétreo da Constituição, é o Supremo Tribunal Federal. Se mexer nisso, estamos sem garantia nenhuma. Roberto Martins Rodrigues, vamos então à tese que você levantou. Dentro dessa perspectiva da origem desses vícios, contaminações e defeitos do nosso sistema, você mencionou no bloco anterior que o problema disso está na rigidez da nossa Constituição. E que a Constituição, quer dizer, flexível, que acabou sendo flexibilizada pelo número excessivo de emendas, talvez corrigisse isso. O professor Rui alude agora que essa Constituição flexível só dos países anglo-saxões. Onde é que no Brasil a gente poderia encontrar, já que o Brasil é pródigo em encontrar formas brasileiras para aperfeiçoar o seu sistema, onde que a Constituição flexível poderia nos auxiliar nisso aqui, ou só atrapalharia ainda mais, dada a nossa cultura política? Então, em primeiro lugar, não sei se foi o Rui ou o Clécio, que nós estamos sendo urgente de uma reforma política, no mais amplo sentido. Não apenas reforma partidária, como esse projeto que está aí, que vai inibir a formação de novos partidos e tal. Nós estamos precisando realmente definir o sistema político brasileiro. Porque se diz presidencialista, mas na verdade nós temos a ditadura do poder executivo. E temos um parlaprismo, né? Temos um parlaprismo, porque temos alguns dispositivos próprios inclusive medida provisória é próprio de regime parlamentarista. Exatamente. Mas por quê? Porque, na verdade, quando a Constituição foi elaborada, ou ia ser elaborada, havia quase um consenso de estabelecer no Brasil o parlamentarismo. Depois isso ficou furado, houve um rompimento desse aparente consenso e saiu um presidencialismo encabulado, aparentemente. Encabulado só na Constituição, porque na prática ele é mais exacerbado do que se tivesse escrito na Constituição. Mas ressalte que essa foi uma decisão da população mediante consulta. Não, eu sei, mas é o tal que negócio. Não aprovou, que não eu aprovou acho que o Rui até parlamentarismo. colocou isso quando fez a crítica à possibilidade de ir para o plebiscito e tal. Porque, na verdade, o plebiscito é um ato político, popular, do povo, portanto, sujeito à contaminação da propaganda, à sujeição de um bom marketing. Agora, Roberto, me permita uma observação aqui. Nós estamos aqui encarando a possibilidade de fazer mudanças estruturais por causa de uma tensão que ainda não é nem crise. Mas isso nós temos mais de 100 anos de república, né? Mais de 120 anos de república, e não tivemos nenhuma grande crise por causa de fatores estruturais. As crises da história da república sempre foram por questões conjunturais. E veja hoje o que tem. Quando o Supremo legislou positivamente, o Legislativo devia ter reagido e não reagiu, que foi no caso da contribuição do aposentado. E em outros momentos, como no caso da demarcação das terras de índio, que aquilo ali era a função do Executivo, também ninguém reagiu. Estava todo mundo achando bonito. Quando o Supremo legislou positivamente sobre casamento homoafetivo ou homossexual, ninguém reclamou, estava todo mundo achando bonito. Agora que o Supremo cumpre o seu papel constitucional, agora que o Supremo faz o que deve fazer, aí estão achando ruim. O que a gente sente aqui hoje, há um mal-estar no Congresso, porque tem deputado condenado pelo Supremo articulando essas coisas. Isso é uma represália. É gente magoada. É por causa da decisão do Supremo sobre o mensalão, é por causa da decisão. É por causa da. Sim, mas condenado na instância. Que tem recurso na instância ainda, competente. Né? De fato, não é uma condenação transitada em julgado, mas é uma condenação no primeiro pronunciamento. Que na prática é uma represália, sim, não há dúvida, está na cara. Não há a menor dúvida. Mas o que o poder faz com o outro sempre. Outra decisão do Supremo que também gerou esse mal-estar foi a decisão sobre os royalties do petróleo. E aí também, de fato, não sei, eu não conheço o mérito, os detalhes do mérito da decisão, não sei se o Supremo, eu não estou com condição de julgar o mérito da decisão do Supremo. Como também essa liminar do ministro Gilmar Mendes, eu não estou em condição de julgar o mérito, porque eu não conheço os detalhes. Mas eu sei que é possível o Supremo indicar
um ato inconstitucional na tramitação do processo legislativo. Quando o processo legislativo, em algum momento, seja praticado pela Casa Legislativa, uma inconstitucionalidade na tramitação. Mas não foi o caso, ele não levantou isso, não. O que deve se estranhar... O Gilmar não levantou isso, não. Mas não cabe a ele levantar. Quem levantou foi a parte quando que ele entrou deu na a liminar, ele não frisou essa parte. Agora, a questão que E ele se estranhar que a liminar tenha sido sobre algo que agora que começou a tramitação, da mesma forma que de se estranhar que o Supremo tenha reagido a algo para criar tal comissão, que agora que começou essa tramitação, não se sabe se vai passar. Ele até disse que o presidente até disse que não ia criar agora a comissão. Eu não sei nem Quer qual dizer, já está foi. se acovardando Eu não sei nem qual foi o recurso, só uma colocação. Não sei nem qual foi o recurso interposto pela parte que entrou com essa ação. Se foi uma ação direta de inconstitucionalidade, acho que não caberia, porque Foi um mandado de segurança. Foi um mandado de segurança. Aí deve ser pela tramitação. Não é pela inconstitucionalidade, é pela tramitação. Até porque o Rui levanta uma questão que eu acho interessante, que às vezes a gente também não faz a crítica colocando o endereço certo. O nosso legislativo, infelizmente, não tem agido quando é necessária a sua ação. Né? Então, como o poder ele não fica vago, alguém ocupa, né? Como o legislativo não fez a sua função em vários momentos recentes da nossa história política, o judiciário avançou. Ocupou. Deixa eu fazer. Só um instantinho. O judiciário não é o legislativo supletivo. Eu não estou dizendo que cabe o papel dele, Rui. Deixa eu só agora, fazer. se o espaço ficou Não, mas eu estou lembrando que essa ideia de que o judiciário deva ter uma função supletiva do legislativo não está equivocada. Eu preciso encerrar esse bloco, viu, Rui? Nós vamos sequenciar essa discussão no bloco seguinte, porque há uma coisa que nós não tocamos ainda. A reação do Poder Judiciário a essa formação dessa comissão, é bom que se diga que a PEC 33, ela transfere a consulta à população mediante plebiscito para saber se a população concorda ou não que as decisões do Supremo sejam submetidas ao Congresso Nacional a posteriori. Em um instante só você vai dizer o seu... Não, é bem isso não. Viu? Bom, não é bem isso não, vocês colocam tudo no próximo bloco. Tá bom? Estamos de volta com o terceiro e último bloco do programa Visão Política pela FGF TV, canal Universitário 14 da NET, Rede Pública de Televisão Cearense. Hoje com os nossos convidados, professores Rui Martinho Rodrigues, Roberto Martins Rodrigues e Clésio Arruda, discutindo este conflito de competências entre os poderes legislativos e judiciário. Bom, na cultura, no senso comum, a cultura democrática brasileira, disse que o Supremo é o guardião da Constituição, ou seja, ao Supremo é dado a última palavra para tirar do ordenamento jurídico aquilo que o Legislativo possa eventualmente produzir de inconstitucional e via vigir no país. O conflito desse instante está exatamente aí. O Congresso, nessa PEC 33, resolveu formar uma comissão para que essa comissão analise a constitucionalidade e a viabilidade de se criar um dispositivo em que, uma vez o Supremo dando a última palavra, não seria a última palavra. Isso viria para o Congresso. O Congresso, mediante consulta plebiscitária à população brasileira, a população decidiria se aquela decisão do Supremo devia ou não vigir, ser aceita, ou seja, submeter-se-ia à sociedade e ao legislativo. Tirava, portanto, essa prerrogativa do Supremo Tribunal. Ora, você tem dois problemas aí. O primeiro é que o Judiciário reagiu a algo que está apenas ainda numa comissão que sequer foi formada, em algo que a sociedade ainda não se manifestou, não é legislação. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, a sociedade brasileira, no estágio que se encontra, estaria, portanto, preparada para se manifestar sobre algo e dizer se algo é ou não constitucional?
Professor Roberto Martins Rodrigues, quero começar com você. Eu acho que era pudesse fazer Até porque você ia dizendo, não é bem assim. Isso. Segundo eu li, mas da minha idade, todos os equívocos são desculpados. Mas segundo eu li, o que se pretende é que o plebiscito resolva se a decisão de declarar uma norma inconstitucional está ou não correta. Não é outra questão, não. Quer dizer, a ideia é pior, porque é uma questão técnica, né, de compatibilidade de uma norma jurídica com a Constituição. Evidentemente, o eleitorado, por mais esclarecido, embora os engenheiros aqui no Brasil saibam mais direito do que os advogados, né? Você vê aí as licitações, tudo comandado por ele direitinho e tal. Então, parece que eu li isso. Posso estar enganado. É isso mesmo. É? Não é para dizer se o Supremo pode ou não declarar alguma coisa inconstitucional, não é isso? Não, está no mesmo. Ele hoje tem essa prerrogativa, se vai ouvir a população. Se ele deve não, ter, eu sei que o efeito é o mesmo, mas seria só isso. Naquele caso, a decisão do Supremo deve ser mantida ou não. Seria um Supremo em cima do Supremo. E isso é mais ou menos gostoso, porque vem a questão do popular, né, da democracia grega, direta. Populismo. Não é popular, é populismo. Aí é uma questão de ponto de vista, mas é do povo. E o povo é que daria a última palavra. Do ponto de vista do direito... O povo como detentor do poder originário. Exatamente, soberano e tal. Por isso que eu disse que era uma malandragem essa proposta. Só que isso ainda está longe de acontecer. Eu não acredito que o Legislativo caminhe para isso, de jeito nenhum. Conhecendo a política, como é que os políticos agem aqui no Brasil, não há dúvida nenhuma que isso vai para frente. É uma discussão interessante, até porque eu acho que a gente devia pensar na possibilidade de alterar a maneira de fazer a composição do Supremo, a vitaliciedade em si. Só a vitaliciedade é o erro, eu acho. Essa malandragem que o Roberto fala, me permita, Roberto, ela já mostra que não há um interesse de levantar as questões sérias. Não há. Quando ela vem com... Excesso de malandragem leva a nada. E tudo pode mudar. Veja aí o chocolate que deram no Messi, né? No Barcelona. Então isso não existe, essa imutabilidade e tal. Agora, eu acho que se deveria pensar, os doutos deveriam pensar na possibilidade, não de mandato, concordo com o Rui, o mandato é perigoso, porque vinha a ser como a justiça eleitoral, né, muito mutante e tal, mas devia se pensar num período de tempo para ficar no Supremo. Mas tem esse período, até 70 anos. Não, mas isso aí eu estou dizendo é em função. Pode até passar dos 70 anos, porque hoje 70 anos não é tão velho. Estou defendendo a minha parte. Você quer estabelecer que alguém deveria ficar 10 anos, 5 anos? Aí se aposentar. Seria um mandato, né? Se aposentaria. Seria aposentado, não era mandato, propriamente. Na sua opinião, esse mandato seria conquistado como? Bom, aí é que está. Eu sou contra a nomeação pura e simples do presidente da República. Tinha que haver um outro critério. Deixa eu colocar o Rui na discussão nessa mesma perspectiva que eu abri para o Embora o julgamento do Mensalão mostre que, apesar disso, eles fingiram ter independência, né? Alguns fingiram isso, mas eu sou contra que o presidente possa nomear diretamente. Roberto. Você vê que nos tribunais de justiça já houve uma mudança, né? Os advogados terão, vão votar. A coletividade de advogados vota em 6, no quinto. Que termina sendo um 10º. Exatamente. Ô Rui, eu quero colocar a discussão na mesma perspectiva que coloquei para o professor Roberto, e que é exatamente essa. O Roberto chamou de malandragem, eu chamo de estratégia para dar uma legitimidade popular, que você chamou de populismo, essa ideia de transferir para o plebiscito a decisão final sobre o poder que tem, a outra palavra, do Supremo, da decisão de constitucionalidade. Você acha... Adalto, que geralmente a gente gosta da maioria das malandras. Qual é a tua percepção? Bom, eu acho uma vez
transferindo para a sociedade, como detentora do poder originário, estaria chancelado, estaria legitimado do ponto de vista da democracia. Se pegarmos os exemplos de democracia direta ou democracia participativa, acho que fica melhor com democracia participativa, estaria bem consubstanciado esse modelo. Embora eu tenha reservas quanto ao populismo, eu entendo que certas questões polêmicas que não mexam com o núcleo rígido da Constituição, o núcleo rígido não, que a Constituição toda é rígida, né? Com o núcleo pétreo da Constituição, eu acho que elas deveriam ser objeto de consulta popular, como se fez sobre aquela ideia de desarmamento civil. Foi muito oportuno. Senão o oba-oba do politicamente correto teria restringido o direito de defesa do cidadão brasileiro. E eu acho que se poderia fazer isso quanto aos casamentos de pessoas do mesmo sexo, quanto ao aborto, quanto a uma série de medidas polêmicas que estão aí. Mas ninguém fala nisso. Tudo isso estava num plano para ser feito consulta. Depois do resultado da consulta sobre desarmamento civil, que contrariou o pessoal politicamente correto, tiraram tudo isso de pauta. Agora estão falando nisso de novo. Não sei se é para valer, para botar um modelo fascistoide que acabe com as garantias constitucionais, porque se manipular as massas, você tira as garantias constitucionais, e por isso é que eu sou contrário à ideia de que o que está na Constituição não deva ser objeto de consulta popular, porque senão não precisa de Constituição. Vamos ter um ordenamento hiperflexível e o que for votado fica valendo. Para que uma Constituição? Para que uma Constituição impondo limites, se esses limites vão ser ultrapassados por consultas populares? Não é? Não vejo isso, e eu acho que é preciso ter. Vamos esclarecer o que seja uma Constituição rígida, porque nós estamos aqui falando como se estivéssemos falando só para advogados. Mas veja, o que se chama Constituição rígida é uma base do ordenamento jurídico do país que não pode ser alterada facilmente, que tem algum obstáculo para ser alterada. Que obstáculo é esse? É um quórum especial para ela ser mudada. Por exemplo, para fazer uma emenda constitucional tem que ter 3/5 dos votos, tem que ser votado 2 vezes por cada casa legislativa, com intervalo de 10 sessões, para evitar que se arranje uma maioria ocasional ali, na ausência de algumas pessoas, num feriadão, num imprensado entre um feriadão e tal. Então tem que ser em 2 votações em cada casa, distante 10 sessões, uma votação da outra. Isso impede. Tem outros obstáculos. Se houver estado de sítio, não pode haver emenda constitucional. Se houver intervenção em alguma unidade da federação, não pode haver emenda constitucional. São obstáculos que levam a se dizer que uma Constituição é rígida. Agora, tem alguns itens que são considerados preciosos demais, que o legislador constituinte originário resolveu tornar pétreo, imexível, né? E eu penso que essas coisas são realmente que devem ser preservadas. Agora, quanto à formação do Supremo, que o Roberto vem falando, eu temo um Supremo de permanência de curto prazo, porque isso... mas de qualquer maneira de permanência transitória, porque geralmente o prazo não é muito grande mesmo não, Roberto, porque o cara não chega lá com menos de 60 anos, dificilmente. Tem um TOEFL desse, mas a regra... Você veja com que idade chegou lá esse Sazak, como é o nome do homem? Slovak. Esse cara chegou com mais de 60 anos. O próprio Lewandowski chegou com mais de 60 anos. O atual presidente do Supremo também não chegou menino lá. Em geral, ele chegou... Jovens mesmo chegaram lá, o Toffoli e o que hoje é o decano, o Celso de Mello. Chegou muito jovem, né? E está lá desde 89. Ainda vai ficar alguns anos. Mas foi um excelente ministro. Mas o perigo é que isso gere uma instabilidade, essa rotatividade dos ministros gere uma instabilidade normativa, como há com a Justiça Eleitoral, onde o Superior Tribunal Eleitoral é rotativo, porque é mandato, e vive mudando. A cada eleição baixa uma norma diferente pelo entendimento dos que entram. E o direito eleitoral vira uma coisa muito difícil de se acompanhar. Deixa eu colocar o Clésio nessa discussão, Clésio. Mesmo. Eu queria voltar o tema é o mesmo. Para o termo malandro, e pensando aqui, estava pensando no Roberto da Mata. Acho que é a coincidência de nome, né? Que o Roberto da Mata. Heróis, né? Isso, ele também traz no título de um livro em que ele faz uma reflexão sobre a formação cultural brasileira, ele traz essa discussão, né? E traz o malandro, né? E é uma malandragem, né? No sentido de quem não quer de fato que a coisa seja resolvida, né? Porque ela vai chegar nesse impasse que vocês estão chamando de malandragem, é populismo. Não, a questão é o fato de saber que isso não vai vingar.
Quer dizer, ele não vai ter resultado. Não é nem populismo. Não chega, nem É malandragem. É malandragem, porque você não está propondo algo que vai gerar um debate. Que vai funcionar. E que vai funcionar, vai gerar um debate para afinar as instituições. É nessa perspectiva que eu percebo a malandragem. Você está propondo uma coisa que ele sabe que não vai funcionar, mas dando uma cara de legitimidade para a sociedade brasileira, porque isso lhe dá visibilidade midiática, por exemplo. Né? Nesse sentido, ele se transforma nisso. Né? E eu acho que aí é que a gente tem que retirar e ter cuidado, por exemplo, com... Eu acho que o Rui foi feliz aqui na discussão sobre o plebiscito, levantando esses momentos que, de fato, ele deve haver, até para a gente entendê-lo como um instrumento legítimo, democrático, saudável, né? que ajuda não pode ser vulgarizado. Não pode ser vulgarizado. Né? As sociedades sérias utilizam, né? Os Estados Unidos faz uso enormemente disto. Quer dizer, então, utilizar, inclusive, o plebiscito nesse momento, dessa forma, eu acho aí se não quiser dizer malandragem, é pelo menos um equívoco político que não deveria ter sido cometido. Né? Agora, diga-se, está consubstanciado na Constituição a democracia participativa. Agora isso está lá. Não, mas está regulamentada Está regulamentada na iniciativa popular com aquele milhão e tanto de assinaturas. Agora, é preciso ressaltar que essa intervenção do Supremo, de fato, o Judiciário não se pronunciou sobre essa PEC 33, porque não houve nenhuma decisão judicial sobre isso. Alguns membros... Não, houve declarações, mas não é pronunciamento e houve do Poder Judiciário. E houve uma decisão logo imediata do Gilmar Mendes que caracterizou claramente um revide, somente o que ele considerou uma ameaça. Mas não foi sobre o conteúdo da medida, porque não foi uma ação indireta de constitucionalidade, que não caberia isso. Foi só sobre a foi sobre o formação processo da de tramitação. Nem podia, porque não existe a medida. Se foi mandado de segurança, foi sobre o processo de tramitação da emenda. Agora, as declarações dos ministros sobre o conteúdo são opiniões pessoais, que eles não deveriam estar dizendo, porque eu penso a moda antiga que juiz não é para estar falando, o juiz é para escrever e assinar embaixo, quando faz uma sentença, e no caso dos tribunais, e no caso dos tribunais, quando faz um acordo. Mas ele, na decisão liminar dele, não fala na tramitação, não, ele fala no mérito. Ele entra no mérito. Daquilo que ainda nem fase, acaba sendo um erro em decorrência do outro. Né? Nessa fase, o processo de controle de constitucionalidade está a cargo está na fase do processo preventivo, que estaria a cargo da Comissão de Constituição e Justiça e do plenário. E é da Câmara, não é do Senado. De cada casa, né? Cada casa tem essa... No caso específico, a iniciativa é do senador. Desculpe. Parece do Senado. É do Senado. Isso parece um erro decorrente de outro, né? Quer dizer, o Judiciário agora comete um erro talvez até pior do que o primeiro, aquele que veio de lá para cá. Olha, eu custo a crer que tenha sido isso. Eu não vi a matéria, mas eu não vi a matéria. Internet. Sim, mas a imprensa às vezes não mas a internet porque o ministro Gilmar Mendes não é nenhuma criança. E para ele dar uma decisão em nome do Poder Judiciário, interferindo no conteúdo de uma norma que ainda está na fase capaz de receber emendas e tudo mais. Ele no despacho dele não vê uma ameaça. Mas ele não, a ameaça foi numa declaração. Ao direito. Numa declaração pública, dando uma entrevista. Ele volta e meia tem se colocado, só não tem conseguido bater o Joaquim Barbosa em arrogância. Em avocar para si o direito absoluto do Gilmar Mendes, mas ele volta e meia. Eles são parecidos. Eles são muito parecidos. Só ele tem que se o é negro e o outro como a é última branco. palavra em tudo. Isso seria uma discussão interessante do Legislativo, que aí eu acho que poria uma certa ordem, era discutir aquilo que foi levantado aqui. A escolha dos ministros, o tempo de permanência no cargo. Essa é aquela discussão interessante que o Legislativo devia estar propondo. Como nós não temos a pretensão de esgotarmos o assunto, era só para nós discutirmos a partir dos fatos que vieram a lume na semana que passou, o tempo já se exauriu. Eu quero agradecê-los imensamente mais uma vez pelas valiosas contribuições de cada um dos senhores. Agradecer especialmente a você, assinante, que esteve conosco, e um convite para um próximo Visão Política. Muito obrigado e até lá.